Muito bem, gente, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira. Eu que chamo ele sempre do nosso Maurício Saraiva da TV Bom Dia, mas ele está mais agora ultimamente para o Paulo Santana. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Leandro? Para quem nos acompanha também, ótima terça-feira, véspera de um jogo comum, sim, para o Internacional e o Grêmio também. Você não quer falar do Grêmio, né? Mas seguinte, vamos começar falando dos destaques do Gauchão, porque o Campeonato Estadual terminou, mas teve premiação do Ipiranga, inclusive, nessa competição. Essa é a notícia boa. Alguns até podem criticar a federação por ter dado esse prêmio para o Reinaldo, que é um jogador meio campista, um primeiro volante que foi meio que improvisado. Ele joga como zagueiro também, mas eu, pelo menos, particularmente gosto dele jogando pelo meio campo, principalmente nessa função de primeiro homem. Mas ele está aí, representando o Ipiranga, jogador que está aqui, que deve compreender esse time para o Campeonato Brasileiro Série C, e o Reinaldo merece sim os nossos parabéns. Ele, juntamente com mais 10 que compreendem esses jogadores que foram escolhidos para compor a seleção do Gauchão Ipiranga 2021, que tem Breno no gol, Rodinei do Inter pela lateral direita, o Reinaldo, então, junto com o Cuesta, fazendo a dupla de zaga, o Eltinho do Juventude, o meio-campo tem Edenilson, Tontini, Gustavo, Xuxa, Castelinho, Ferreira e Diego Souza. O Ferreira que foi craque das finais e do campeonato, e o Diego Souza goleador, com o técnico do Juventude, o Marquinhos Santos. Concorda com essa seleção, inclusive com o Marquinhos Santos como treinador? Eu acho que sim, eu concordo. Eu acho que talvez do Ipiranga, se o Mossoró tivesse aqui, ou se tivéssemos o Caprini ainda no Ipiranga, nós poderíamos colocar algum dos dois, porque eu acho que no meu entendimento o Mossoró fez um campeonato gaúcho excepcional e mereceria essa premiação. Mas o Reinaldo está aí para nos representar e eu fico muito feliz com essa premiação, que ainda teve o Anderson Daroco como melhor árbitro e o Léo Chu como o gol mais bonito desta edição 2021 do Gauchão. Muito bem, vamos falar da dupla Grenal, porque agora que o estadual acabou, o foco, Eric, é na Sul-Americana e na Libertadores. Na Libertadores e na Sul-Americana. O Internacional tinha um jogo muito importante com o Olímpia, precisava vencer e venceu. Pobre, 1-0, mas fez o que precisava fazer. Agora recebe o Always Ready no Beira-Rio, o primeiro jogo deu 2-0, mas imagino que o Inter vá não bem tranquilo, porque o Gauchão sim, ele afetou os bastidores do Internacional, não são lá os melhores, mas a continuidade do trabalho, ela vai permanecer até mesmo com blindada com o que disse o próprio presidente Alessandro Barcelos na entrevista coletiva do domingo. O Internacional joga então contra o Always Ready, já está classificado, a menos que aconteça uma catástrofe, uma derrota por mais de 4 gols, o Inter fica fora do mata-mata da Copa Libertadores. Enquanto o Grêmio joga a Copa Sul-Americana, deve ir inclusive com o time de transição, com muita tranquilidade, porque já no domingo começa o Campeonato Brasileiro Série A para as duas equipes. O Grêmio pega o Ceará e o Internacional pega o Sport Recife. Muito bem, e por falar do Grêmio ainda, a sensação do time tricolor é o Douglas Costa, que chegou aí ao Grêmio. Chegou na sexta-feira, o contrato dele é por 1 ano de empréstimo, até porque a janela da Europa ela está fechada, por isso que o Grêmio nesse primeiro momento ele tem um contrato de empréstimo, mas depois o Douglas Costa deve assinar um outro contrato com a sua permanência fiel, defendendo as cores do time tricolor. Ele retorna, já visitou a Arena pela primeira vez, vai jogar com a camisa 10, inclusive o pessoal fala que ligou para o Jean-Pierre e vai jogar com a camisa 10, é a principal novidade para a direção do Grêmio, a principal novidade, e se cumpre aquilo que a direção prometeu com a chegada do Douglas Costa, que imagino que deva ser aquilo que vai agregar muita qualidade ao time do Grêmio nessa temporada. Muito bem, dos campos vamos para as quadras, falar do Atlântico. Que notícia você traz para a gente do Galo? Eu trouxe a tabela de classificação hoje para nós analisarmos o que representa esta vitória para cima do Blumenau, vitória que aconteceu no domingo também, aqui no Caldeirão do Galo. O Atlântico precisava vencer porque em 3 jogos tinha 2 derrotas e nesse jogo então ele conseguiu sua primeira vitória, mas olha só como a tabela de classificação, é bom lembrar que tem primeiro turno e depois retorno, o Atlântico aparece bem embaixo. Claro que os 5 primeiros eles se classificarão, mas é bom sempre se classificar lá em cima, porque depois consegue trazer o segundo jogo para a sua casa.
Apesar de não ter torcida, isso é muito importante, o Atlântico aparece em sexto, com a mesma pontuação do Juventude, um pontinho atrás da Soeva. O Atlântico, com essa vitória, começa a se aproximar um pouco mais das equipes lá de cima e começa a brigar um pouco mais com essas equipes que também começaram muito bem, como é o caso da CBF. E a gente vê aqui que nesse grupo do Atlântico, quem teoricamente ainda não tem muita tradição na Liga Nacional é o Juventude e o Cascavel, aí, que tem aparecido pouco. Os outros são times aí de expressão, né? E é um grupo bem difícil esse da primeira fase do Atlântico, mas a diferença é pouca, né? É pouco. O Juventude, lembrando que vai ser o próximo adversário do Atlântico. O Cascavel não é um adversário que tem tanta tradição, mas é um adversário que tem um time muito poderoso. Eu coloco o Marreco e o Juventude com um nível um pouco abaixo, mas as outras equipes elas têm um equilíbrio e no alto, o que faz com que esse grupo se torne sim o grupo mais difícil entre os três que disputam a Liga Nacional. Muito bem, gente. Bom, agora que a gente está falando de esporte, eu quero falar para você do Rally Integração de Aratiba, que terá transmissão ao vivo da TV Bom Dia no próximo domingo, dia 30 de maio. E olha, como é que você pode assistir o Rally aqui de Aratiba, hein? Fique atento. Às 7h33 da manhã, a nossa equipe inicia a primeira transmissão. O trecho que nós vamos estar é o da comunidade de linha polonesa, de 5,98 quilômetros, quase 6 quilômetros. E você vai poder assistir no Facebook do Jornal Bom Dia ou na página do YouTube, para quem tem TV Smart. Então, 7h33 a primeira transmissão. Daí a transmissão tem aí cerca de 20 minutos. Depois, às 8h29, outra transmissão. Às 11h18 da manhã, a terceira transmissão ao vivo. E ao 12h03, você vai ver a última transmissão do dia, nesse trecho que daí tem um pouquinho mais, de 6,2 quilômetros. São as etapas 1, 2, 3 e 4 na comunidade de linha polonesa, que você vai acompanhar na TV Bom Dia. É a primeira etapa do campeonato do Rally Gaúcho de Velocidade, dia 30 de maio, no domingo, aqui na TV Bom Dia. Não perca! Eu quero destacar para você que está me assistindo outro aviso muito importante. Atenção, você que mora em Aratiba, você da região do Alto Uruguai. A organização da prova e a direção pedem que, infelizmente, nesse momento de pandemia, você não veja a passagem dos carros no barranco. Não se aglomere, não vá para o barranco ver os carros passarem. Acompanhe de forma online e na segurança da sua casa. É proibida a presença de público nas especiais, onde acontecerá o Rally Integração. As aglomerações podem levar ao cancelamento das especiais. Então, se tiver aglomeração em uma das especiais, os carros não vão passar, né? Antes, para você que acompanha o Rally, sabe que passa os carros 00, o 30, o 20 e o 0, que anunciam a passagem dos carros. E esses carros vão fiscalizar as aglomerações. E eles podem cancelar a prova nas especiais, caso tenha alguma aglomeração. Então, é importante, não vá para o barranco, meu amigo. É muito triste a gente falar isso na questão do Rally, que a gente sabe que você gosta, mas não vá para o barranco. Acompanhe pela TV Bom Dia na segurança da sua casa, porque infelizmente os casos de Covid na nossa região estão aumentando. A gente usa esse espaço do esporte e convida você, né, Eric, dia 30 de maio, ao vivo aqui na TV Bom Dia. Com certeza, é uma pena, todos nós sentimos, mas quem sabe vai ser uma oportunidade de, em casa, nesse frio, poder acompanhar o Rally de uma forma virtual aqui na TV Bom Dia. 5 da tarde tem mais Virando o Jogo para você. Obrigado, Eric, e até mais. Um abraço, Leandro, e para todo mundo que nos acompanha.